Bom dia a todos que nos acompanham através das redes sociais. É um prazer tê-lo conosco nesta manhã para juntos estudarmos da palavra de Deus. Durante um tempo nós estamos estudando sobre as bem-aventuranças e a cada encontro nós falamos de uma bem-aventurança. E hoje, para fechar esse tema que foi muito edificante, que muito falou ao meu coração, e eu creio que falou ao coração de todos aqueles que nos acompanharam durante esse período, está conosco nesta manhã o pastor Carlinhos Queiroz. É uma alegria, é um prazer enorme tê-lo aqui conosco. Eu já tive o privilégio de ouvi-lo ali na PIB de Pádua, acho que em 2017, pastor, no curso Perspectiva, foi uma bênção. E hoje, tudo online, né, nos facilitou um pouco, diminuiu um pouco a distância. O pastor Carlinhos, ele vai estar se apresentando, e sem mais delongas, né, eu quero muito ouvi-lo, eu quero muito aprender um pouco mais da palavra de Deus com o pastor, e nós vamos estar passando a palavra para ele, e ele vai estar se apresentando e fechando com chave de ouro esse tema. Seja bem-vindo, pastor Carlinhos. Querida, é um privilégio muito grande. Primeiro, agradecer a sua confiança, né? A confiança do pastor Jarbes de nos incluir nessa programação e poder levar uma reflexão, uma palavra para a comunidade, para todas as pessoas que, além da Igreja Batista de Aperibé e de outros que assistem, né, poder participar desse momento. Primeiro, quero agradecer a confiança. Moro aqui no entorno de Fortaleza, numa cidade chamada Caucaia. Estou bem distante aí de vocês, né? Estou um pouco mais ao norte. É a primeira cidade depois de Fortaleza, de quem vem ao norte, de quem vai para Teresina, São Luís. É aqui que eu moro. Vai dizer que é um privilégio muito grande. E assim, fico muito feliz assim, pelo fato de vocês me convidarem para falar sobre o que eu chamo de suprassumo do Evangelho. Na verdade, as bem-aventuranças é uma parte poética dentro de uma peça literária muito mais ampla, que comporta o capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. E aí Jesus começa com as bem-aventuranças ou com as virtudes, né? Que é um conjunto muito interessante de paradigmas ou virtudes, como queiram chamar, que dizem respeito à realização com a vida, ao prazer de existir, à felicidade, a palavra que é utilizada para bem-aventuranças é a palavra Macarius, que eu traduziria, digamos que eu precisasse um dia fazer uma tradução, eu diria de bem com a vida, os pobres de espírito, realizado com a existência, os mansos, de bem com a vida, os que choram, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, as misericordiosas. E aí vem a lista, como daqui a pouco eu vou citar todas as bem-aventuranças, eu vou só, assim, colocá-las como forma de introdução. E aí o Mateus começa essa parte do texto, né, colocando Jesus no monte. Na verdade, a forma de elaboração dessa peça literária é do Mateus. Ele pega um conjunto de ensino de Jesus, ou tudo que ele aprendeu com Jesus, e sintetiza no que é chamado aqui de Sermão do Monte, que é uma organização que o Mateus faz de vários ensinos do Jesus Cristo de Nazaré. E aí ele diz, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-lo, dizendo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-lo, dizendo, tendo Jesus acabado de proferir estas palavras, as multidões estavam maravilhadas da sua doutrina. Que palavras? As palavras do capítulo 5, 6 e 7. Mas nós vamos nos deter só às bem-aventuranças, só essas palavras da parte inicial. O que se pergunta sobre o cumprimento do Sermão do Monte, porque é um padrão muito elevado, uma grande pergunta que se tem é se, sendo um padrão tão elevado, se nós conseguimos cumpri-lo ou não. E os estudiosos dizem que não conseguimos cumpri-lo plenamente. John Stott, Martin Lloyd Jones, Dwight Pentecost, Carlos Mestre, todos eles vão dizer que é um padrão tão elevado que nós não conseguimos cumpri-lo. O John Stott coloca uma coisa interessante, ele diz que sobre a graça e o poder do Espírito Santo nós podemos ir mais além.
Então, essa é uma das... Como é que Jesus iria propor um modelo de vida que nós não podemos alcançar? O que eu tenho dito é o seguinte, é que por mais que nós não possamos alcançá-lo plenamente, e aí isso é importante, porque aí a gente fica sempre com um desafio a mais, em cumprindo o Sermão do Monte ou procurando vivê-lo, nós vamos sempre ser melhor do que o que nós fomos na semana passada, do que o que fomos no mês passado. Então, as pessoas que mergulham no Sermão do Monte, que aprendem dos ensinos de Jesus e querem viver bem esses ensinos, essas pessoas serão sempre pessoas melhores, mais encantadoras, mais humanas, serão batizadas de ternura, sempre mais generosas, com um senso profundo de justiça, um senso muito aguçado sobre a justiça, sobre a paz e sobre a reconciliação. E aí nós temos o seguinte, dito essa informação sobre a proposta bastante elevada, um plano que Jesus propõe para a gente, que para alcançá-lo nós precisamos de poder e graça do Espírito Santo, eu quero refletir sobre as virtudes, falando de algumas virtudes que, no meu entendimento, são virtudes da nossa interioridade, que nós podemos resolvê-la a partir de nós mesmos e decidir sobre nós e o poder do Espírito Santo, e as virtudes que dizem respeito aos relacionamentos e às nossas vivências sociais. Por exemplo, felizes os pobres de espírito, felizes os que choram, felizes os mansos, felizes os puros de coração, são virtudes que dizem respeito à interioridade. Felizes os que têm fome e sede de justiça, a justiça já é uma virtude relacional. Felizes os misericordiosos, é uma virtude relacional. Felizes os pacificadores ou os construtores da paz, ou os diplomatas da paz, ela é relacional, ela diz respeito às nossas vivências sociais, políticas e econômicas. Então você tem nessa peça, nessa parte da peça literária, nós temos essas virtudes que dizem respeito à nossa interioridade e as virtudes que dizem respeito às nossas relações, às demais relações da vida. No que diz respeito à nossa interioridade, a primeira delas que eu acho fundante, ela é uma espécie de alicerce, inclusive, para as demais virtudes, é felizes os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Isso é encantador e profundamente novo. É algo extraordinário que Jesus traz para a gente, porque todos nós achamos assim, nós somos pobres economicamente, nós não temos poder político, nós não temos influência social, mas nos orgulhamos da nossa espiritualidade. Então, algumas pessoas não têm poder político, não têm poder social, não têm nenhum tipo de influência para mobilizar a sociedade, não têm poder econômico, mas diz, mas eu sou rico espiritualmente. Jesus está dizendo que feliz não é o rico espiritualmente, Jesus está dizendo que feliz é o pobre. É o pobre. Ou seja, Jesus está dizendo que feliz é o homem e a mulher que aprendendo a esvaziar-se de tudo, a esvaziar-se de poder político, de poder econômico, de influência social, a esvaziar-se de toda a sua religiosidade, a esvaziar-se inclusive da pretensa santidade, a esvaziar-se da pretensa espiritualidade, nem estou falando da espiritualidade arrogante, porque essa em si já é pecaminosa, mas a esvaziar-se de tudo para encher-se de Deus. Aí ele diz, esse é feliz. Ou seja, é feliz o ser humano que busca uma espiritualidade do esvaziamento. Essa é uma coisa extraordinária e inusitada no Evangelho. Enquanto na religião você tem que aprender, você tem que crescer, você tem que fazer exercício. Isso deve ter algumas pedagogias interessantes, mas pode levar ao orgulho, à arrogância, ao fanatismo, inclusive. No Evangelho, uma das coisas mais inusitadas e extraordinárias é que Jesus diz assim, felizes aqueles que se esvaziam, felizes os pobres de espírito, felizes aqueles que não tendo nada em si, não tendo nenhum reconhecimento próprio, conseguem confiar plenamente em Deus. Por isso que eles são felizes. E por isso que esse pobre de espírito não tem expectativa de aplauso, ele não tem expectativa de reconhecimento público, ele não tem expectativa de ser a melhor pessoa do ambiente, ele é um pobre de espírito. E isso gera uma tranquilidade e uma felicidade. Ele é simplesmente humano e humilde. E humildade e humanidade têm uma mesma raiz, vem de humus. Então, esse ser humano que se percebe humus e se permite invadido de Deus é feliz. Então, acho que isso é fundamental, não só para os dons, para os ministérios, mas inclusive para as demais virtudes. Porque o pobre de espírito é aquele e aquela que tem a virtude
de se permitir cheio e cheia de Deus. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes esvaziou-se. Ou seja, Jesus esvaziou-se para ser cheio de Deus. Sendo rico, se fez pobre, é isso que Paulo diz sobre ele, né? Então, esse esvaziamento pleno do Jesus de Nazaré serve como roteiro para a nossa busca e para o enchimento com a graça e o poder do Espírito Santo, e naturalmente, cheios e cheios do Espírito Santo, vamos viver as bem-aventuranças, as virtudes, de uma maneira mais bela e mais bonita. A segunda bem-aventurança ou virtude, que diz respeito também à interioridade, é felizes os que choram, porque serão consolados. Eu posso chorar porque tenho raiva de alguém, eu posso chorar porque levei um bico na canela e não revidei. Aí não é só porque eu chorei, porque sou sensível, mas é porque não me vinguei. E aí tem o choro, inclusive, mais belo, que é chorar porque, por ter sensibilidade humana profunda, chora com a miséria do outro, chora com a morte de uma pessoa. Podemos chorar, inclusive, por causa dos nossos pecados e os pecados da humanidade. Por outro lado, eu não sei se é uma forçação hermenêutica que eu faço, até porque nos livros sobre esse texto, eles vão na direção de que aquele que chora os seus pecados e chora os pecados dos outros, a maldade das pessoas, eu acho que isso é também uma virtude, mas eu creio que esse texto aqui, quando ele diz felizes que choram porque serão consolados, só pode consolar a gente o Consolador. Tudo indica que esse choro não é um choro qualquer. Esse fascínio e esse encantamento que nós temos pela plenitude do Espírito Santo. Porque se é felizes os que choram porque serão consolados, só serão consolados e consoladas quem se permitir, aquela que se permitir invadida pelo Espírito Santo. Então, tudo indica que a virtude aqui não é simplesmente a virtude da lágrima, mas é a virtude de querer o Espírito Santo, de pedir, de bater, de buscar. E aí o texto diz, qual de vós é o pai que se o filho pedir um pão lhe dará uma pedra, ou se pedir um peixe lhe dará uma serpente, ou se lhe pedir um ovo lhe dará um escorpião? Se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que o pedirem. Esse texto que eu estou citando Lucas, que ele fala pedi, batei, buscai, que nós usamos sempre para todas as formas de oração e para todas as nossas insistências da vida. O texto está dizendo que essa insistência, que esse pedir, que esse bater, que esse buscar, é para a plenitude do Espírito Santo. Vosso Pai Celestial dará o Espírito Santo, ou a plenitude do Espírito Santo, àqueles que buscarem e que desejarem. Então, baseado nesses outros textos, eu acredito que esse texto que diz felizes os que choram porque serão consolados, a virtude evidente aí não é a virtude do choro. A virtude evidente aí é a virtude de ser um ser humano fascinado, encantado, desejoso e que busca com toda a garra e com toda a gana a plenitude e o poder do Espírito Santo. E claro, quando eu digo busca, não é porque eu vou buscar para que o Espírito Santo venha ao meu encontro, é que o Espírito Santo venha ao meu encontro. E com toda a garra e toda a gana, nós precisamos responder a essa cativação do Espírito Santo. Então, a nossa garra e a nossa gana e o nosso fascínio é uma espécie de resposta à cativação do Espírito Santo em torno da vida da gente. Depois vem felizes os mansos, né? Felizes os homens e as mulheres que podem transitar nas praças e nas ruas, porque eles não são valentes. Como eles não são valentes, eles não se acham ameaça para ninguém. E aí ele, inclusive, faz a leitura do outro a partir daquilo que ele é. Ele acha que o outro também não mata, porque ele não mata, então ele acha que ele também não mata. Ele é uma pessoa tranquila, sossegada. Por isso que os mansos herdam a terra. Alguns colocam esse texto de maneira escatológica, e eu sei que os mansos vão herdar o novo céu, a nova terra, a nova sociedade. Mas eu creio que Jesus está dizendo que os mansos herdam a terra porque eles não são ameaça para ninguém. Eles são tão mansos, tão puros e tão pobres de tudo, que eles não têm nem de que ser roubados. Então, por isso que eles não têm medo, eles podem andar a qualquer hora, ele não tem de que ser assaltado. Lembro de um rapazinho que ficou hospedado na minha casa uma temporada, que um dia chegou do interior, e aí ele, pastor Carlinhos, desculpa estar ligando agora 2 horas da manhã. Eu digo, onde é que você está, meu filho? Eu estou aqui na rodoviária. Fica aí, cara, eu vou lhe buscar. Não, eu pego aqui uma mototáxi, não sei o que. Eu digo, não, cara, é muito perigoso. Aí eu disse, perigoso de quê? Aí ele disse, perigoso de quê, pastor? Eu digo, perigoso de ser assaltado. Ele disse, assaltado de quê?
Então, ele poderia até sofrer qualquer outra coisa, mas era o tipo de garoto que poderia, a qualquer hora da noite, a qualquer momento. E claro, eu estou dizendo com isso, nós estamos diante de cenários de muita violência, às vezes por uma maldade qualquer, alguém pode tirar a vida do outro. Mas os mansos, eles herdam a terra, eles transitam. Os poderosos não conseguem andar sozinhos, eles têm que ter segurança e guarda-costas, né? Os famosos não conseguem andar sozinhos, eles precisam de pessoas para protegê-los e protegê-los. Os mansos não. Os mansos podem transitar em qualquer lugar, a terra, a praça, a rua pertence a eles, né? Nessas minhas experiências de andança nas praças, de ficar 3, 4 dias, né? Aí uma vez eu estava na Praça da República, eu fiquei assim sentado no banco, virei à noite e tal, aí cada pessoa que passava eu dizia, ele pode passar na minha praça, eu deixo todos passarem na minha praça, não é problema que eles transitem na minha praça, porque eu senti a praça como sendo o meu lugar, o meu banquinho de dormida, é o meu lugar, o meu ambiente, e ainda deixava os outros passarem. Então os mansos herdam a terra, os mansos herdam as praças, os mansos podem ir para a igreja, eles não vão agredir ninguém, eles não vão xingar ninguém, eles não vão repudiar ninguém, eles não vão ser violentos com ninguém, porque os mansos herdam a terra. A outra virtude, né, que é da interioridade, eu vou saltar porque ela está um pouco mais adiante, é felizes os puros de coração. Felizes os homens e as mulheres que têm uma pureza de alma. Felizes os homens e as mulheres, e aqui eu ilustro com a sensualidade, né, ou com a libido, felizes os homens e as mulheres que, mesmo sendo sadios e sadias, têm um coração tão bonito e tão bacana que, digamos que aparece uma mulher seminua, a intenção dele não é cobri-la, é cuidar dos olhos, porque os olhos são a lâmpada do corpo. Então, um cidadão qualquer, e eu espero que isso sirva só como ilustração, um cidadão qualquer que não respeita o ser feminino, por exemplo, se ele se sente atraído por uma mulher, ele vai querer possuí-la. O religioso vai querer cobri-la. E o discípulo não, o discípulo vai querer resolver o problema dos olhos dele. Ele vai cuidar dos olhos. Então, nesse sentido, o discípulo procura ter uma pureza de alma, uma pureza de coração, porque aí a beleza da alma e do coração visita o discípulo de Jesus para que os olhos estejam abertos para todas as coisas no seu entorno, mas todas as coisas no seu entorno serão vistas e observadas na perspectiva da santidade, e na perspectiva da pureza, e na perspectiva da criação de Deus, e da sabedoria de Deus, e na perspectiva de tudo o que Deus fez belo, fez agradável, fez bom para todos nós, mas não para ser objeto de consumo, mas não para ser objeto de manipulação. Então, felizes os puros que conseguem anunciar o evangelho de Jesus sem mercantilismo, sem troca de favor. Felizes os puros de coração, porque eles não querem manipular as pessoas nem com suas palavras, nem com seus argumentos. O máximo que eles querem é viver a vida, viver o evangelho, viver a bênção e a beleza das suas crenças, de como eles acreditam e como é que o outro é e o outro vive. E se ele puder, de alguma maneira, inspirar e ser inspirado também pelos outros. Aliás, os seguidores de Jesus, eles não têm arrogância de que eles são melhores, porque eles são pobres de espírito. Eles não têm arrogância de que ele é melhor do que o outro, que o outro precisa dele. Ele não tem essa arrogância. Ele vive a vida com pureza, com mansidão, e sabendo que é um pobre de espírito. E qualquer bem que ele possui, qualquer graça que porventura tenha na vida do discípulo e da discípula do Jesus de Nazaré, dos seguidores e seguidoras do Jesus de Nazaré, é fruto da bondade e da misericórdia de Deus. Até a fé que ele possui como resposta à revelação de Deus, até essa fé é dom de Deus, não é mérito do indivíduo, né? Por isso que Paulo diz, porque pela graça sois salvos por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Então, tanto a graça quanto a fé são dons de Deus. O indivíduo nem pode se orgulhar da graça recebida, nem da sua resposta pela fé, até porque a fé é um dom, é um atributo de Deus colocado em todos os seres humanos, para que eles confiem, para que eles acreditem. Bem, depois dessas virtudes da interioridade, pobre de espírito, os que choram, os mansos e os puros de coração, vem então as virtudes que dizem respeito aos nossos relacionamentos. Felizes os que têm fome e sede de justiça. E aí, a justiça no Evangelho tem que ser vinculada ao amor e à misericórdia, tanto que a virtude logo em seguida, depois da fome e sede de justiça, é felizes os misericordiosos. Nós não podemos praticar
a justiça de forma violenta. A punição não pode ser a morte e nem a morte pela tortura. É só observar, por exemplo, uma senhora apanhada em adultério e o Moisés tinha escrito que se alguém fosse apanhado em adultério devia ser apedrejado. Moisés não percebeu que quando ele criou esse tipo de regra, esse tipo de lei, ele estava quebrando um mandamento básico, que era o mandamento do não matarás. Então, para se inibir o adultério, o Moisés estava propondo a morte pela tortura. No aspecto técnico dos tipos de pena de morte, o apedrejamento é considerado um tipo de morte pela tortura. E aí, quem sabe, o que está no subconsciente de quem propõe esse tipo de regra é: se a gente faz isso, vai inibir que o outro adultere. E não vai inibir, muito pelo contrário. Mais adiante, Paulo vai dizer que esse tipo de coisa faz insuflar as coisas do coração, que a lei, na verdade, ela denuncia, mas ela também catalisa, né? Ela catalisa a maldade, porque quem tira a maldade é o poder do Evangelho. É o poder de Jesus, é uma nova criatura, sã, sarada pelo poder do Espírito Santo. Então, a justiça não é essa justiça que está se falando. Se fosse essa justiça, quando trouxeram a senhora apanhada em adultério, eles teriam apedrejado. E Jesus diz: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Então, de um lado, você olha para aqueles caras que tinham tanto pecado que foram saindo constrangidos, mas do outro lado, você olha um que podia atirar. Tinha um cidadão ali que poderia atirar pedra. Porque se ele diz: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra, e Jesus não tinha pecado sobre si, então ele poderia ter atirado a pedra. É por isso que ele diz: mulher, ninguém condenou você? Aí ele diz: eu também não. Eu também não. Ou seja, eu que poderia atirar pedra, não vou atirar pedra em você. Então, a justiça é muito interessante. Outro cuidado sobre a justiça, especialmente na jurisprudência, ou nos pais quando vão corrigir seus filhos, ou entrever entre dois filhos adolescentes, ou pastor na igreja, ou gerente de empresa, ou mesmo o magistrado, é quando Jesus diz: cuidado para que vocês não pratiquem a justiça de vocês, para que vocês sejam vistos pelos homens. Ou seja, o que Jesus está dizendo é: cuidado, porque a justiça ela precisa ser analisada e ela precisa ser praticada com o critério da verdade, e não pela pressão da sociedade, da multidão. É interessante que Jesus, quando foi julgado pelo Pilatos, o Pilatos diz: eu não vejo nele mal algum. Aí o texto logo em seguida mas a multidão gritava. E aí o Pilatos muda de ideia, muda o procedimento, traz o Barrabás, para ver se trazendo o Barrabás a multidão deixava de gritar contra Jesus. Então o julgamento de Jesus é super equivocado, porque o cara que estava fazendo o julgamento, ele quebra essa premissa que Jesus diz: cuidado para que vocês não pratiquem, capítulo 6, versículo 1, cuidado para que vocês não pratiquem a justiça de vocês, para que vocês sejam aplaudidos pelos homens. Né? Essa é uma premissa, inclusive, para a jurisprudência, dos caras não tomarem a decisão baseado na pressão popular. Ele tem que tomar a decisão judicial baseado nos critérios e nas informações da verdade sobre a peça que diz respeito, por exemplo, a uma litigância, a um conflito, seja ele material, seja de que natureza for. Então, quando Jesus diz assim: felizes os que têm fome e sede de justiça, Jesus está falando de uma justiça que vai para além desse legalismo. Por isso que ele não apedrejou a senhora que foi apanhada em adultério. Por isso que o Barrabás foi livre. Quem liberou Jesus não foi o Pilatos, nem o grito da multidão. O gestor e o vista daquela cena era o Jesus Cristo de Nazaré. Quem fez o Barrabás sair livre foi o gesto de Jesus, a atitude de Jesus. Jesus poderia ter argumentado, poderia ter pedido fogo do céu, poderia ter feito ali uns 20, 30 milagres, se ele quisesse, ter deixado todo mundo abismado. Né? Jesus foi, quem era o protagonista daquele momento não era o Pilatos, era o Jesus de Nazaré. Ele queria vencer toda aquela cena de violência e de maldade e de perversidade. Ele queria vencer aquilo ali com as virtudes que ele nos ensinou: a virtude da misericórdia, a virtude da justiça, a virtude do esvaziamento. Jesus teve que se esvaziar naquela ocasião. Ele disse: olha, felizes os pobres, felizes os que não estão se autodefendendo, felizes aqueles que não precisam se explicar publicamente, felizes aqueles que não precisam de aplauso. Então Jesus, a vitória de Jesus é cumprir as virtudes.
A gente pensa que a vitória de Jesus é pisar o outro, é vencer o inimigo nesse sentido. Não, a vitória de Jesus é não se permitir tornar-se desumano. Em se fazendo humano, foi pleno como humano e pleno como Deus entre nós, né? Então, felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Fartos de quê? Fartos de justiça, dessa justiça peculiar do Evangelho. Fartos de ternura, serão fartos de bondade, serão fartos, cheios de santidade, serão cheios de candura. Essa é a ideia. E aí, claro, nesse contexto das relações na luta por justiça, e geralmente quando se fala de justiça, qualquer luta, qualquer fome de justiça é contra um poderoso, é contra uma poderosa, é contra uma instituição que oprime, escraviza, não tem como você não ficar revoltado querendo matar o opressor. Então, o risco de quem luta por justiça é querer matar o opressor, até porque ele também corre risco de vida. Quem luta por justiça geralmente morre precocemente. Presumo que é por isso que Mateus logo em seguida coloca felizes os misericordiosos. Ou seja, não dá para lutar por justiça perdendo a misericórdia. Não dá para ser misericordioso e fazer filantropia, ações de misericórdia, sem ter fome e sede de justiça. Porque se nós fazemos misericórdia, nós lidamos com a superfície da causa mais profunda. A justiça geralmente lida com a causa mais profunda. Acho lindo o trabalho que várias igrejas fazem na tentativa de ressocialização dos meninos envolvidos com dependência química, que às vezes tem que comprar droga ao traficante, a igreja pega esse garoto para recuperá-lo. Mas enquanto a igreja atende um número X, as facções conseguem cooptar no mesmo período X vezes 10, X vezes 50 garotos para a mesma desgraça e para a mesma miséria. Ou seja, enquanto a gente faz a misericórdia e a filantropia, se não lutarmos por justiça, essas conjunturas vão continuar gerando perversidade e maldade. Então, felizes os que têm fome e sede de justiça, felizes os misericordiosos. E eu gosto da palavra misericórdia porque ela é fruto de duas raízes, né? Tem duas palavras interessantes que formam a palavra misericórdia, que é miséria e córdia, ou corda, né? Miséria e coronária. Então, na verdade, o misericordioso, a misericordiosa, é aquele cidadão, aquela mulher que põe as coronárias na miséria de alguém, que joga todas as emoções e todos os sentimentos na miséria de alguém. Usando aqui uma linguagem antropomórfica, Deus é misericordioso porque Deus usou as suas coronárias, o seu coração, as cordas de toda a sua emoção para mergulhar na miséria dos seres humanos. Se isso é o que Deus faz, nós precisamos agir como Deus age. Ou seja, a lágrima, entre aspas, de Deus deve ser a minha lágrima. O que sensibiliza o coração de Deus deve ser o que sensibiliza o meu coração. A bondade de Deus deve ser a minha bondade. A ternura de Deus deve ser a minha ternura. Então, felizes os misericordiosos, as misericordiosas, porque alcançarão misericórdia, não é? Eu sei que é uma forçação hermenêutica, mas eu sempre digo assim, felizes os misericordiosos, porque eles só são misericordiosos porque já foram alcançados pela misericórdia de Deus. Felizes os que são fartos de justiça, porque eles conseguem praticar a justiça. Felizes os que são do reino de Deus, porque naturalmente se tornam pobres de espírito. Felizes os que são cheios do Espírito Santo, porque esses choram uma lágrima inusitada. Felizes aqueles que têm a bondade de Deus de transitar em todo lugar e por serem assim, eles se tornam mansos. Felizes os que viram e perceberam Deus porque são puros de coração. Então, felizes os puros de coração que verão a Deus, eu presumo que é o contrário. Eu acho que quem se encontrou com Deus se tornou puro de coração. Não tem como ser puro de coração se não tiver tido um encontro maravilhoso com Deus. Felizes os pacificadores, as pacificadoras, porque serão chamados filhos e filhas de Deus. Ou seja, felizes as filhas e os filhos de Deus, porque os filhos e as filhas de Deus são naturalmente pacificadores e pacificadoras. Não dá para você imaginar filhos e filhas de Deus querendo arma para matar ninguém. Não dá para você imaginar filhos e filhas de Deus
dizendo que é melhor um bandido morto do que um bandido... É melhor bandido morto do que uma... Aliás, bandido bom é bandido morto, né? No Evangelho, bandido bom é bandido convertido, é pessoa transformada pela graça do Evangelho do Jesus Cristo de Nazaré. Essa é a beleza da vida. Felizes os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Ou seja, felizes os filhos e as filhas de Deus, porque são naturalmente pacificadores, eles não são beligerantes, eles não aceitam violência. E aí eu encerro apenas aproveitando esse contexto que nós estamos, que é um contexto de muita violência e ódio. Então, num contexto de muita violência e ódio, que as pessoas estão vomitando violência, tem gente vomitando violência com as palavras, vomitando violência com os gestos, vomitando violência com as atitudes. Eu vejo pessoas vomitando violência com músicas religiosas, letras que sinalizam violência. Nesse ambiente em que as pessoas estão vomitando violência, eu sempre tenho dito, não fica, por favor, lambendo o vômito da violência que o outro jogou na calçada. Seja um ser humano que, enquanto o outro vomita violência, você destila misericórdia, amor e paz. Num ambiente de tanta guerra, seja um pacificador, uma pacificadora, um reconciliador, uma reconciliadora. Nesse contexto de polarização político-ideológica, os seguidores e seguidoras de Jesus não poderão estar com o mesmo coro, com a mesma orquestração, não devem fazer parte dessa mesma onda. São ondas desumanas e diabólicas que dividem famílias, que dividem pessoas, que dividem igrejas. E os filhos e filhas de Deus são pacificadores, são pacificadoras. São dispenseiros da reconciliação. Eles não são dispenseiros da guerra. Eles não são os propagadores da divisão. Eles são os propagadores da reconciliação, do respeito, do carinho, do amor às pessoas. Aliás, nós deveríamos ser a única comunidade no mundo que discute as questões democráticas e os de fora olhariam e diriam o seguinte, interessante, eles pensam diferente, eles discutem as questões democráticas dele, mas eles se amam. Interessante, eles conseguem pensar com enfoques diversificados, mas eles fazem isso com respeito. E aí nós teríamos a chance de crescimento. Então, essas virtudes, elas são muito pragmáticas. Elas não são simplesmente invasões emocionais. Elas têm a ver com os sentimentos, ela tem a ver com a prática de vida e ela tem a ver com as nossas relações. E aí, o mais estranho é Jesus terminar dizendo, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Então, quando eu vejo, em algumas situações, pessoas perseguindo homens de Deus, mulheres de Deus, pessoas que andam no Evangelho, eu sei que a gente pode perseguir, Pedro fala sobre isso, né? Que alguém pode ser perseguido porque fez maldade, alguém pode ser perseguido porque fez coisa ruim, mas alguém pode ser perseguido exatamente porque segue o Evangelho. Quantas vezes eu sou xingado por algumas coisas, aí eu fico em paz e tranquilo, porque eu percebo que a xingação tinha a ver com algum posicionamento meu no Evangelho. E claro, eu tenho minhas limitações, eu não sou pleno em todas as minhas percepções, mas eu acho bonito quando ele diz assim, felizes, porque assim também fizeram com os profetas. O que é que significa isso? E aí, realmente, é que eu faço o fechamento. Significa que nós precisamos olhar para a Bíblia, para o Antigo Testamento principalmente, e buscar nos profetas, além de Jesus, mas não, mas Jesus é o Filho de Deus, não dá para imitá-lo, mas dá na humanidade dele, imitar a Jesus na simplicidade dele, imitar a Jesus na bondade dele. Quando Paulo diz assim, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, Paulo não está sendo arrogante, porque Paulo está falando da humanidade de Jesus, da doação de Jesus, Paulo está falando do sacrifício de Jesus, Paulo está falando das marcas que Jesus tem. Aí ele diz, eu carrego no meu corpo as marcas de Cristo. Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Então é imitar Jesus na sua humildade, imitar a Jesus na sua simplicidade, imitar a Jesus no seu fascínio por cumprir a vontade de Deus, imitar a Jesus em se relacionar bem e acolher as pessoas que estão à margem da sociedade, as crianças, os desvalidos, as desvalidas. Estive nu e você não me vestiu e tal. Então, o perfil é esse Jesus. Mas aí você diz, não, mas Jesus é demais. Tá, então tudo bem, Jesus é demais, então o profeta, ou os profetas.
porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Então, eu quero animar a todos e a todas a dar uma olhada na vida do Jeremias e dizer, será que dá para eu viver parecido com Jeremias? Olhar para a vida do João Batista e perceber que o João Batista não se veste para representar, o João Batista se veste para se proteger. Não é representação a roupa do João Batista, é proteção. O João Batista não se alimenta para dizer que a casa dele é muito farta, que tem muita comida para mostrar para os outros que ele está muito bem. Ele come para sobreviver. Aí vai para ver o Amós, né? Olha o Abacuque, olha esses profetas, como é que eles viviam? Aí Jesus está dizendo, olha, se vocês seguirem essas virtudes, o pessoal não vai aplaudir não, não vai ser legal não. Vocês vão ser perseguidos, como foram perseguidos os profetas que viveram antes de vocês. Então, que você seja, meu querido e minha querida, como diz o texto no final, sal da terra. Significa o quê? Se essas virtudes estão em você, aonde você estiver, você vai agregar valor ao ambiente tanto quanto o sal. Você será uma presença relevante tanto quanto o sal. Se você viver bem essas virtudes, você será como uma cidade edificada sobre o monte. Aí Jesus diz, não dá para esconder. Ou seja, o seu testemunho, você não vai precisar ir para a praça. Por favor, vá à praça, prega o evangelho. Não estou dizendo que não faça isso, eu só estou dizendo que a sua vida será tão bonita que você será como uma cidade edificada sobre o monte. De longe, as pessoas vão perceber a sua vida, o seu testemunho, e vão perceber a beleza da cidade que foi construída ao longo do tempo, até porque uma cidade a gente não constrói da noite para o dia. Que Deus abençoe muito a vida de todos e todas, que as virtudes do Evangelho batizem o seu coração e que você possa ser um ser humano que transpira e respira as bem-aventuranças ou as virtudes do Evangelho e seja, como eu disse no começo, alguém de bem com a vida, realizado plenamente com a sua existência e muito grato e grata a Deus pela vida que você tem. Pastor Carlinhos, que bênção ouvi-lo nesta manhã. Quantos ensinamentos, né? A gente pode tirar das bem-aventuranças. E eu gostei muito quando o senhor fala, embora seja um padrão elevado, mas é possível, sim, a gente alcançar esse padrão. Mas só é possível se verdadeiramente nós estivermos em Cristo Jesus, né? Sem Ele, impossível. Nada podemos fazer. É impossível. Ele disse, sem mim nada podeis fazer. Então, quando Jesus diz, sem mim nada podeis fazer, ele está se referindo às coisas referentes ao reino de Deus. Ou seja, as coisas referentes ao reino de Deus só podem ser feitas com Jesus de Nazaré. O que as facções fazem não precisa de Jesus, não. Elas fazem, e elas conseguem fazer muita loucura e muita doidice, e fazem muito, e tem muita gente fazendo aí. Indústria da fé, empresa religiosa, os caras estão fazendo muito. E nem precisa de Jesus, não, basta a capacidade empreendedora e manipuladora do cara. E a gente vê o crescimento, assim, assustador, né? Até porque não precisa passar por esse crivo das bem-aventuranças, então é fácil. Não precisa, a maldade não tem ética. O difícil eu digo assim, em termos de resultado, para quem vive a beleza do Evangelho, é que tem que fazer as coisas com ética. Tem que fazer pensando no bem. O outro não tem ética, é maldoso, perverso, mente, calunia, arrebenta você, porque não tem ética. Então o mal, e assim, uma das coisas que me faz cada vez mais acreditar em Deus é porque o mal ainda não venceu o bem, nem vai vencer. E o mal não vence o bem é por causa da intervenção de Deus, não é por causa da luta do bem contra o mal. Porque o mal não tem ética, é perverso, as suas estratégias são terríveis e mesmo assim não destrói o bem. E mesmo assim não destrói o bem. Porque o bem desfruta da presença e da graça de Deus. Isso é encantador. Isso aí. Pastor, para a gente encerrar, o senhor, no meio do seu discurso, o senhor falou de um costume que o senhor tem de ficar na praça por 3 dias, foi isso? Olhar, existe a peregrinação como uma da disciplina de espiritualidade, do jeito que tem a oração, do jeito que tem da mesma forma como tem o jejum, a oração, a contemplação, os momentos de silêncio. A peregrinação é, no meu entendimento, uma das disciplinas de espiritualidade mais encantadoras que tem na Bíblia. Tem sido a que mais me ajuda a transformar a vida, né? Aí você vai ver o povo de Israel, o Abraão sai da tua terra e vai para a terra e ele sai peregrinando.
Eu brinco de que o Abraão não sabia para onde é que ia, abriu a porteira do curral para onde as vacas fossem, ele ia atrás, aí onde elas parassem. Então, assim, só para dizer que o Abraão saiu, né? Andarilho. O povo de Israel foi andarilho no deserto durante 40 anos. Aí quando você chega e olha para Jesus, percorria Jesus toda a Galileia, pregando o evangelho do reino, ensinando nas sinagogas, né? E curando as enfermidades, ou curando os enfermos e tal. E aí está lá, estou citando Mateus 4, 23 a 24. Depois que Jesus ressuscita, tem 2 discípulos que estão no caminho de Emaús e Jesus sai caminhando com eles. É provável que aquela peregrinação tenha dado mais de 20 a 25 quilômetros. Se considera a ida e volta, deve ser uns 50 quilômetros. Então é você imaginar, se eles caminhando um pouco acelerado, dá para fazer 5, 6 quilômetros em 1 hora. Então, se é 25, foi no mínimo 25 horas, no mínimo 5 horas de papo. Né? Jesus conversou com aqueles caras um tempo bom, deve ter sido uma manhã toda, uma tarde toda, né? Tarde toda, porque diz assim, e já estava escurecendo, né? E eles foram lanchar. Aí foi que eles perceberam que era Jesus. Então, quando eu olho esses textos, né? Como é que uma senhora conseguiria tocar na orla da vestimenta de Jesus se Jesus estivesse a 80 quilômetros por hora? Como é que o cego ia gritar, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim? Como é que uma experiência de uma celebração funerária de Jesus se ele não tivesse peregrinado? Então a peregrinação, ela tira a gente da nossa comodidade e leva ao encontro das pessoas. Isso, de fato, é uma evangelização numa via de 2 mãos. Ou seja, eu sou evangelizado pela vida do outro, ou sou humanizado pela vida do outro, e ao mesmo tempo eu posso também, em alguns momentos, se tenho a chance e a oportunidade, percebo na minha leitura que o outro precisa crescer em alguma área do evangelho, eu tento sinalizar alguma possibilidade, mas geralmente é o outro que me evangeliza, eu não tenho essa dificuldade de que o outro me evangelize. Então eu peregrino porque eu preciso aprender da vida, eu preciso aprender do reino de Deus, né? E acho que é uma das disciplinas mais encantadoras. Eu peregrino porque não é caminhar, peregrinar não é caminhar. Você, para peregrinar, você também caminha, da mesma forma como dieta não é jejum. Então, alguém pode parar de comer como dieta, fazer greve de fome. Jejum e greve de fome não são a mesma coisa, ainda que o jejum tenha abstinência dos alimentos. A peregrinação é viver na dependência de Deus, é você estar em lugares onde você não tem garantia de dormida e conseguir dormir. É você estar numa situação em que você não tem garantia de proteção e você está protegido por Deus. É você estar em circunstâncias onde você não tem o lugar para se alimentar e a alimentação está garantida. Nas minhas peregrinações rurais, eu faço também peregrinações rurais, nunca faltou café da manhã, nunca faltou almoço, nunca faltou jantar, nunca faltou dormida, e eu nunca pedi a ninguém nenhuma dessas coisas. E nunca, não tem faltado até hoje, graças a Deus. E aí as experiências urbanas também, que aí é um pouco mais complexo, o mundo urbano é mais complexo, é mais difícil de você ser acolhido num lugar, você tem que se refugiar numa praça, num albergue qualquer, né? Em Araçatuba é muito tranquilo, que os albergues são muito bacanas, mas em São Paulo, Viaduto do Pedroso, Praça da República, são os... Mas dá para você perceber o quanto é importante depender de Deus. Mais do que a situação, é perceber o cuidado do Pai. Em circunstâncias que você diz, nem tem conta bancária, nem tem mesa, nem tem cama, nem tem uma porta para fechar, não tem um quarto para se sentir mais ou menos seguro ou segura, e perceber que Deus está presente, e aí olhar assim e ver que o seu teto foi construído pelo Criador. E perceber que... Deve dar uma compreensão maior quando ele fala lá que nós aqui somos peregrinos, né? Nós estamos de passagem e às vezes a gente fica se pegando sem contar que é uma experiência, é igual o senhor falou, o senhor mais é evangelizado do que evangeliza, porque ali o senhor está... Porque hoje o que acontece? A gente fica muito dentro de 4 paredes nas nossas igrejas, né? A gente não está no meio da multidão e muitas vezes a gente faz coisas na igreja por não conhecer a multidão, que não vai ao encontro da multidão. Não é aquilo que eles estão necessitando, porque a gente não conhece a multidão.
Os missiólogos, eles falam uma coisa muito interessante sobre missão, que é o que eles chamam de força, eles tiram da física esse termo, que é a força centrífuga e a força centrípeta. Eles dizem que toda religião tem uma força centrípeta e o evangelho tem uma força centrífuga. Ou seja, toda religião ela quer fazer prosélitos para colocar dentro de um mesmo ambiente fechado. As pessoas ficam enclausuradas, as pessoas devem pensar do mesmo jeito, porque na religião você não pode pensar diferente, elas têm que pensar do mesmo jeito, elas têm que ser mais ou menos iguais, elas precisam cantar, porque a força centrípeta que leva para dentro e para o enclausuramento, para uma vivência corporativista, é da natureza da religião. O evangelho não, o evangelho nos põe para a rua, o evangelho nos põe para o templo até. O templo é também um espaço de mundo, onde o evangelho precisa chegar. A religião é um dos lugares onde o evangelho também precisa chegar. Seja a religião da cristandade, seja que religião for, é importante que o evangelho chegue como fermento para mudar vidas. Não vai mudar a religião, acho que religião ninguém muda. O que o evangelho muda é vidas. O evangelho muda vidas, a religião não. Algumas pessoas ficam tão impregnadas com a religião que elas também não se transformam. O evangelho chega para transformar vidas. Eu não acredito no poder do evangelho para transformar uma religião. Aliás, não é no poder do evangelho, desculpa. Eu não acredito na capacidade da religião de querer ser transformada pelo poder do evangelho. Gera confusão, briga, e quem for seguidor de Jesus no ambiente religioso, em geral, vai ter que ser excluído, colocado para fora. O sinédrio se reúne. O sinédrio pode se reunir para excluir por várias outras razões. Mas uma das razões pelas quais o sinédrio se reúne é porque a pessoa segue o Jesus de Nazaré. Mas então, pastor, muito obrigado por estar conosco nesta manhã de domingo. Que Deus continue abençoando abundantemente a sua vida, de toda a sua família, seu ministério, e que o senhor possa continuar ensinando, como tem feito até aqui. Muito obrigado e, se Deus quiser, até a próxima.